Questão 148 do Enem de 2016, segunda aplicação. As questões, gente, de IMC, ela sempre vai estar no Enem de algum tipo de coisa, alguma comparação, algum pezinho ali vai ter um IMCzinho, que a questão te traz a fórmula, apesar de que já é uma fórmula manjada. Inclusive essa aqui também, ó, ela te traz a fórmula aqui para você escrever, ó. IMC é a massa dividida pela altura ao quadrado. Isso já teve no Enem de 2018, no Enem de 2019, no Enem de 2016, no PPL, e tá aí. Vamos analisar o que ela quer, tá? Ele vem falando que, ele vem explicando o que é índice de massa corporal, vem dizendo qual o valor, como achar. Ele me traz aqui que massa é em quilograma, altura em metro, e que as crianças naturalmente começam a vida com alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhece. Por isso, os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos 2 aos 20 anos de idade, chamado de IMC por idade. Aqui ele mostra o gráfico de IMC por idade, o que está abaixo do peso, o que é normal, o que é acima do peso, enfim. E ele bota aqui, ó, uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de 10 anos de idade com 1,20 metros de altura e 30,92 quilogramas, tá? É a primeira coisa que vocês têm aí. Então, se a gente for olhar esse gráfico, a idade dele é 10 anos. Então ele está aqui com 10 anos. E se você for olhar direitinho, o que é que acontece aqui, ó, gente? Ele tem uma altura, cadê? Ele tem uma altura de 1,20, 10,92, então ele já tem essa altura, tá vendo? E ele já tem também uma massa. Só que o que a questão quer, gente? Olha só o que ele quer. Ó. Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa emagrecer. Então ele quer saber aqui o quilograma que ele precisa emagrecer. Ou seja, esse aqui é o peso dele. Ele quer saber quanto ele precisa emagrecer. Então já estou dizendo que ele está acima, certo? Então o que é que acontece? A gente vai olhar a questão pelo gráfico para saber 10 anos qual é a faixa que deve estar. E aí a gente consegue enxergar, ó, que ele quer saber que ele quer, precisa emagrecer para estar na faixa considerada normal. A faixa considerada normal para 10 anos é essa faixa aqui, ó, 14, e a faixa de 18. Então, e esse IMC, para ser considerado normal, tem que ser 14 ou 18. Então, a gente tem que fazer a conta 2 vezes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular o IMC sendo 14. Se o IMC for 14, como é que vai ficar? Vai ficar a massa dividida pela altura. A altura não vai mudar, a altura é 1,20, vou botar ao quadrado. Essa massa, então, aqui, vai ser 1,20 ao quadrado, que seria a mesma coisa de 12 ao quadrado, que dá 144, só que como temos a vírgula, ficaria 1,44 vezes 14. Isso aqui vai dar 25,92, certo? Minto, isso aqui vai dar 20,16. 20,16. Essa é a primeira etapa utilizando o 14 como IMC. E agora a gente vai utilizar o 18 como IMC. O IMC 18, a massa a gente não sabe. A altura continua a mesma, ao quadrado, certo? Então essa massa aqui, agora vai ficar 18 vezes 1,44, vai dar 25,92. Então é como se fosse o máximo e o mínimo de massa que ele precisa ter para ser considerado normal, certo? Como é que ele precisa emagrecer agora? Quanto é que ele precisa emagrecer? Aqui a conta vai ser fácil. Se ele tem 30,92 quilos e ele precisa chegar ou nessa faixa etária da massa, o que é que a gente precisa fazer? Subtrair. Então a gente vai fazer, ó, 30,92 menos 20,16 e 30,92 menos 25,92. Essa aqui de baixo é fácil, que é 5, né? Então a gente já pode dizer que é a letra D. Não tem pra onde fugir, letra D. E o de cima realmente é 10,76. 76. Então repare que não é uma questão difícil. Ele quer que o filho dela seja valores normais. Então a gente utilizou os 2 valores de IMC que são normais aqui, ó. Então ele teria que ter uma massa de 20,16 ou no máximo 25,92. E ele está acima realmente, como a gente já sabia, porque a questão quer saber quanto ele precisa emagrecer. Então a questão interpretativa, ela foi considerada média, mas é porque eu acho que dá trabalho fazer essas contas decimais, essas contas aqui de multiplicação. Mas no final das contas é análise de gráfico. Então temos muitas competências e habilidades para serem analisadas aqui. Por isso, uma questão média, mas no final das contas não é tão difícil assim, né? Mas se ainda assim você tiver dúvida, fala comigo, beleza?